Então, vamos fazer a 4. Tá falando para determinar 5 números em PA crescente. O que é uma PA crescente? É uma lista em que os números estão do número menor para o maior, em ordem crescente. Sabendo que a soma de todos é 5 e o produto dos extremos é menos 99. Então, eu coloquei todos os números aqui e eu vou partir aqui do meio para chamar de A, e os outros eu tô vendo que o espaço entre eles é R, né? Então, eu tô somando ou subtraindo. Então, se eu for somar todas essas coisas, seria reescrever tudo isso, né? Só que só somando. Então, vou colocar aqui mais A mais 2R. Isso. E aí, mais 2R e menos 2R some. Menos R com... Não, mais R com menos R some. E aí vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5 As. Então, 5A. E eu sei que 5A, né, a soma, sua soma vale 5. Então, vale 5. Então, vou colocar aqui que 5A é igual a 5. Então, por conta disso, A vai ser 1, né? A igual a 5 sobre 5, A igual a 1. E agora que eu já descobri o A, então eu sei que termo que começa aqui no meio, né? Que é 1. Então, para cá tem números maiores que 1, 2, 3, 4. E para cá tem números menores, 0, menos 1, e vai indo. E então, a gente tem que descobrir agora qual é o R para descobrir quais são os próximos números. E assim a gente vai conseguir determinar os 5 números. E para descobrir qual é o R, eu vou usar a próxima informação, que é que o produto dos extremos é menos 99. Então, os extremos são A mais 2R e A menos 2R. E quando eu tenho o produto de duas coisas que são iguais, só que com o símbolo diferente, deixa eu mostrar. Então, né, aqui seria A, aqui também seria A, só que aí aqui é menos, aqui é mais. Aí aqui seria 2R, aqui seria 2R, e aí tem o produto. Então, as duas coisas são iguais, mas o sinal é diferente. Então, eu vou usar a fórmula, que é o primeiro ao quadrado. Então, A ao quadrado menos o segundo ao quadrado, 2R ao quadrado. Então, quanto... E tudo isso, né? Peraí, tudo isso é menos 99. E eu tenho que saber só quanto que é o A, né? Que eu já sei. Para eu poder deixar só o R aqui, né? Então, o A, na verdade, é 1. E 1 ao quadrado é 1. Então, vou passar esse para cá e esse para cá. Então, vai ficar 1 mais 99 igual a 2R ao quadrado. E aí, eu vou colocar o quadrado aqui nesses dois. Então, é 2 ao quadrado mais R ao quadrado. 2 ao quadrado mais R ao quadrado, que é igual a 4 mais R ao quadrado. Não. Eu coloquei um mais aqui, eu peço perdão. Peço perdão, devo ter te confundido. Mas aqui é um vezes. Então só continua assim, né? 2, 2, R, 2. Agora deve estar fazendo mais sentido. Aí fica 4R quadrado. Isso. Eu vejo que vai ficando um negócio estranho, né? Enfim, aí... Então, é isso igual a isso. 100 igual a 4R quadrado.
Então, R² é igual a 100/4, que é 25. R é igual a mais ou menos a raiz de 25, porém, R maior que 0, porque a PA vai crescendo, então eu tenho que ir somando. E o que eu faço? Aí, então, R igual a 5. Se o R fosse negativo, a PA seria decrescente, né? Porque aqui eu ia estar tirando menos 1, menos 1 de novo. E aqui eu ia estar somando menos 1, ou seja, mais 1. Não sei se eu confundi com essa informação. Mas não precisa saber disso, porque aparentemente você só tá fazendo PAs crescentes, né? Enfim. Então, agora eu posso só descobrir aqui, né, que é 5. Então, aqui é 5. Então, 1 mais 5 é 6. E 6 mais 5 é 11. E aqui para o outro lado, 1 menos 5 é menos 4, né? Menos 5 menos 9. Então, deu para descobrir aqui os números, então a resposta é menos 9, menos 4, 1, 6 e 11. E tá aí. Pronto. Desculpa que meu pensamento tá meio confuso, meio lerdo. Desculpa pelos erros, né? Aí, então, vamos para a próxima. Que é a 5, que eu vou escrever aqui. Bom, então, agora tá escrito num triângulo. As medidas dos ângulos internos estão em PA. Então, por que tá falando que é em um triângulo? Para você saber que a soma dos termos da PA, a soma desses três, né, vai ser 180. Por quê? Porque a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180. Só que nesse caso ele já deu um termo da PA, né? Porque os ângulos estão em PA, que é o 40. Então, eu vou acabar chamando 40 de A, porque é como se ele já tivesse me dado uma das respostas. Então, seria como se, então, se aqui fosse A, aí aqui A mais R, e aqui A mais 2R. E aí vai indo, né? E por que que eu fiz isso? Porque ele já me deu um dos termos. E antes eu não sabia nenhum. E agora eu posso, então, somar aqui. Porque eu já sei que o A é 40, né? Então, eu vou colocar aqui. A mais A mais A é 40 mais 40 mais 40, que é 120. Então, 3A, que aqui é 120, né? Porque o A é 40. Deixa eu já colocar aqui. Tô fazendo de um jeito meio confuso, mas tudo bem. E aqui já foi então os As. Então agora eu vou fazer com os R's, 3R. Aí R não tem como eu substituir por nada, né? E essa soma é 180.
Então, tô somando tudo para dar 180. Aí, eu já falei que esse é 120 e esse aqui é mais 3R igual a 180. Então, 3R é igual a 180 menos 120, que é 60. Então, R é igual a 20. Então, eu só precisei fazer uma conta. Por quê? Porque ele já me deu um dos termos, o A. Então, só precisei descobrir o R. E como eu fiz isso, somando aqui os ângulos. Então, aqui eu falei que era 40. Então, se o R é 20, então, aqui é 40 mais 20, que é 60. E o R aqui, né, é 20. Aqui. 60 mais 20, 80. Então, na verdade, o triângulo, ele tem os ângulos 60, 40 e 80, né? Vou fazer aqui um triângulo. Acho que ele seria mais ou menos assim. Tá um pouco fechado, 80, né? Mas tudo bem. E não tem mais muito o que falar, né? Porque já calculou a medida dos outros dois. Então, ângulos. Resposta. Resposta é 40, 60 e 80. Ai, ficou meio confusa essa resolução. Peço perdão de novo, né? Mas eu espero que tenha dado para entender. Acho que deu, né? Especialmente essa parte aqui, que a soma é 180. Cada um desses é um desses. Espero que tenha dado para entender. Vamos lá, para não ficar muito longo. Vou colocar 6. Bom, então, aqui, né? Ache 3 números em PA crescente, sabendo que seu produto é igual à soma dos 3. Ok, produto é igual à soma. E que o maior vale a soma dos dois menores. Aí, nesse caso, ele não deu nem A, nem R, nem nada. Então, eu vou continuar usando aquele outro jeito. Não vou começar aqui pelo primeiro a subir, mas eu vou partir do meio de novo, para ficar melhor. Então, o meio eu vou chamar de A. Aí, aqui, A mais R e aqui A menos R. E aqui tá as diferenças, né? E então tá falando que o produto é igual à soma. A soma seria A menos R mais A mais A mais R, somando todos. Que vai cancelar esses dois R's e vai dar 3A. E essa é igual à soma. Aí, o produto vai ser esse vezes todos, esse vezes esse vezes esse, né? Então, eu vou começar escrevendo A vezes A mais R vezes A menos R. Então, por que eu coloquei assim? Para ver que aqui vai dar para usar aquela fórmula em que a gente tem coisas iguais, só que com símbolos diferentes, né? Então, nesse caso, isso aqui vai ficar... esse é o produto, né? Isso aqui vai ser igual a A vezes o primeiro ao quadrado. Então, esse ao quadrado menos o segundo ao quadrado, menos segundo ao quadrado. E esse é o equivalente, né? Essas duas coisas aqui são equivalentes. E isso é igual ao produto. E aí, só que tá falando que o produto é igual à soma. Então, esse é igual a esse. Então, eu descobri a soma, descobri o produto. Agora, eu vou falar que a soma é igual ao produto. Então, vai ficar assim. 3A igual
Deixa eu colocar assim, ó, na verdade. A3, né? A vezes 3 igual a vezes A ao quadrado menos R ao quadrado, que é o produto. Então, como você pode ver, tem A nos dois. Então, vai ficar que A quadrado menos R ao quadrado é igual a 3. Só que aí, por enquanto, não tem mais nada que eu possa fazer, porque eu já vi, então, a soma é igual ao produto. Então, aí eu cheguei nisso. Primeira coisa, né, que eu cheguei. Vou até fazer um quadrado aqui. Cheguei nisso. Tá bom. Aí agora eu tenho que ir para a outra informação, que é o maior vale a soma dos dois menores. Então, o maior seria A mais R. Então essa é a primeira coisa que falaram. Aí a segunda coisa, peraí. O que eu ia fazer? O maior, isso. A mais R é igual à soma dos dois menores, igual A mais A menos R. Enfim, então vai ficar A mais R mais... Eu vou passar esse R para cá. A mais 2R é igual a 2A. Aí vai ficar... Aí eu vou passar esse para lá. Aí vai ficar 2R é igual a 2A menos A, né? Menos 1A. Então, 2R igual a 1A só. Então, eu descobri que A é igual a 2R. Então, agora eu tenho duas equações. Enfim. E como eu descobri isso? Com a segunda informação, né? Fazendo o primeiro ser igual à soma dos dois menores. E aí, agora que eu tenho duas equações, eu posso ver o sistema de equações e já perceber que eu consigo substituir a primeira na segunda. Porque se A é igual a 2R e A quadrado menos R quadrado igual a 3, eu vejo que aqui já está isolado para mim, para eu já substituir o 2R aqui, né? O A, já substituir o A por 2R. Então, no lugar de A aqui, eu vou colocar 2R. Então, vai ficar 2R ao quadrado menos R ao quadrado igual a 3. Aí, agora eu vou fazer certo, né, esse negócio, porque é um vezes, então é 2 elevado a 2 vezes R elevado a 2 menos R quadrado igual a 3. Então, é 4, 2 elevado a 2, 4, R ao quadrado é R ao quadrado, menos R ao quadrado igual a 3. Então, 4R quadrado menos R quadrado, 1, né? Fica 3R ao quadrado, igual a 3. E aí, então, R ao quadrado igual a 3 dividido por 3, que é 1. Então, tá falando que R ao quadrado é 1. Então, ai, tá acabando o espaço. Então, então, R, vou passar para lá. Mais ou menos a raiz de 1. Só que R é maior que 0. Então, R é igual a mais 1. Porque a raiz de 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, raiz de 1 mais ou menos 1. Aí eu escolhi o mais 1. Por que eu tô fazendo isso? Porque toda vez que você passa isso para lá, seu professor vai ficar até feliz se ele ver. Toda vez que você passa isso para lá, você tem que fazer mais ou menos. Enfim, então eu gosto de seguir essa regra. E então eu já descobri o R. Aí agora eu vou descobrir o A. Porque se o R é 1 e o A é 2 vezes R, então o A é 2 vezes 1.
A é igual a 2 vezes 1. Então, o A é igual a 2. Né? Porque o R é 1. Então, A é 2, R é 1, e é para eu achar os 3 números. Tá, consegui então. Aí, então, o A, aí eu vou colocar aqui, né? Aí eu vou colocar nesse espaço aqui. O A é 2, aí eu vou pôr aqui. Ai, pus da cor errada, tudo bem. 2 mais 1, 3. É isso? Ah, não. Não, não fiz tudo isso para descobrir 1, 2, 3. Que bom. Enfim, né, gente? A matemática. Então, é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, aqui tá aí uma linda sequência. Resposta, né? 1, 2, 3, né? Enfim, um novo jeito de contar. Aí, então, falta agora 7 a 8, a 9 e a 10. Vou ver se eu faço tudo. Vou vendo o tamanho desse vídeo, aí eu vou ver se eu faço tudo ou se eu quebro em dois. Peraí que eu vou colocar aqui, então, a 7. Então, fica assim. Ache 4 números em PA crescente, sabendo que a soma entre eles é 34 e o produto dos meios vale 66. Então, agora, quando era 5 ou 3, tinha como colocar um termo central chamado A e coisas do lado. E assim a gente ia cancelando essas coisas do lado, né? Tipo, eu cancelava esse com esse, e só sobrava para nós os valores de A. Porém, agora não tem nada no meio, porque são 4 termos, é um número par. Se fosse 3 também dava certo, né? A, aí um aqui e um aqui. Só que 4 é número par, então não tem nenhum termo no meio. E por que eu tô falando isso? Esse exercício é um pouco mais complicado. Mas basicamente você vai ter que criar um termo do meio. Então vamos começar, vou dar um exemplo, com uma PA 2, 4, 6 e 8. Qual que é a razão dessa PA? Essa razão é 2, né? Tá indo de 2 em 2. Porém, eu preciso agora fazer um termo do meio, um termo que fique bem aqui. E como que eu posso fazer isso? Encontrando a média entre esses números. Eu posso pegar o 4 e o 6 e fazer assim, né? 4 mais 6 igual a 10. Aí dividido por 2, que é igual a 5. Então, eu pego esse, somo e divido por 2. Se eu somar esse e dividir por 4, também dá certo. Então, por exemplo, vou fazer a média de todos. 2 mais 4 mais 6 mais 8. 2 mais 4 6 mais 6, 12 mais 8, 20. Somei todos. E agora eu vou dividir pela quantidade que eu somei, que foram 4 coisas. Então, vou dividir 20 por 4. E vai dar 5 de novo. Mesma coisa que se eu somasse esses dois, né, e dividisse. Então, tanto faz, mas você está descobrindo uma média. Mas intuitivamente aqui, se eu olhasse, eu poderia perceber que o meio aqui é 5, né? O meio deles. E por que eu tô falando isso? Porque se a distância se o pulo deles vale 2, o pulo entre as médias vale 1. Então, os pulos que ficam aqui no meio. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Essa aqui é o pulo grande, né? E aí aqui a gente tem os pulinhos pequenos.
que são os pulos que ficam entre médias. Então, eu estou descobrindo o valor do pulo pequeno, que é Q, que é igual a R sobre 2. Ou seja, eu pego R, que vale 2, e divido pela metade. Quebro na metade. E aí, eu vou ficar, então, que aqui vale 1, e aqui vale 1. E aqui vale 1, e aqui vale 1. Então, aqui é tudo a metade. Então, agora que eu fiz isso, né? Eu vou chamar... eu coloquei muitos 2 aqui. Agora que eu fiz isso, para explicar, por que eu fiz isso? Porque eu não vou trabalhar com A e R agora. Para descobrir, eu vou trabalhar com A e Q. E o que é Q? Q é a metade do pulo, da razão. E quem que vai ser o nosso A? Que eu ainda não falei, né? Deixa eu voltar aqui para a cor. O A vai ser o 5. Não era exatamente essa cor, mas tudo bem. O A vai ser o 5. Então, se o A é 5, quanto que é o 4? Que é esse termo aqui. 5 menos 1. Então, é 5. Então, vou escrever aqui, né? O 4, né? Vai ficar A menos 1. Que é o quê? Então, vou colocar A menos Q. Então, A... Agora, eu vou usar o verde, né? Vai ser... Tô indo devagar, mas eu acho que vai dar para entender. Então, A menos Q. É o 4. Agora, o 6, então o 4 já foi. Agora, o 6 é A mais Q. Então, é 5 mais 1. Tá certo. A mais Q. Agora, o 8 tem que perceber que são 3 Qs. Então, eu tô no 5. Aí eu vou... tô no 5, né? Aí eu vou pro 8. Pula 1, 2, 3. Eu tenho 3 verdinhos até o 8. São 3 metades, né? Uma metade e um inteiro. Aqui. Então, são 3 Qs. A mais 3 Qs. E pro outro lado a mesma coisa, né? Então, já foi o 8. E pro outro lado a mesma coisa. Se eu quiser chegar no 2, eu tenho que andar umzinho, umzinho e umzinho, e aí eu chego no A. Então, são menos 3 Qs. A menos 3Q. E por que eu tô fazendo isso? Para eu poder fazer aquela soma e sumir com tudo. Porque se eu escrevesse assim, né? O primeiro é A, o segundo é A mais R, o terceiro é A mais 2R, o quarto é A mais 3R. Opa. Quando eu somo todos esses termos, que eu poderia ter escrito assim, vai ficar 1, 2, 3, 4A mais 5R, né? E eu não tenho o que fazer com isso. Então, desse jeito que eu estou escrevendo, os R's ou os Q's, no caso, vão se cancelar. Então, eu vou cancelar menos 3Q com mais 3Q. E eu vou cancelar menos Q com mais Q. Então, vai sobrar só os As. E aí, eu vou conseguir extrair uma informação. Então, é por isso que eu estou fazendo isso. Então, deu para perceber que quando uma PA tem 4 termos, os termos do meio são a média com um espacinho. Então, os termos do meio é
a média menos 1 e a média mais 1. Aí eu chego nesses. E os termos da ponta é a média com menos 3 e a média com mais 3. São os termos da ponta. E quando eu descobrir o A, eu vou descobrir a média. E quando eu descobrir o Q, eu vou descobrir metade da razão. Aí no final eu vou ter que multiplicar o Q por 2 para poder descobrir quanto que é o R. Então agora vamos ver as informações que tá falando pra gente. Então eu vou definir aqui a PA, né? Essa vai ser nossa PA para 4 termos. E eu vou primeiro então somar todos eles e ver que a soma é 34. Então, eu vou somar A menos 3Q mais A menos Q mais A mais Q mais A mais 3Q. E aí eu cancelo 3Q, cancelo Q e no final fico só com 1, 2, 3, 4 As. Que é igual a 34. E A é igual, então, a 34 dividido por 4, que é 8,5. Então, eu descobri que o A é 8,5. O que isso me conta? Isso me conta, então, o que é o A no que a gente está fazendo? O A é o termo que fica aqui no meio deles. Então, eu descobri que tem um termo aqui e que ele vale 8,5. Então, vou colocar aqui, 8,5. Meu A. E a partir dele, então, agora, eu preciso descobrir o meu Q. E aí, eu vou usar a próxima informação. O produto dos meios vale 66. Os meios são A menos Q e A mais Q. E eu vou fazer aquele negócio, né? A menos Q e A mais Q é igual a A ao quadrado menos Q ao quadrado. Porque um deles, né? Os dois são iguais, estão se multiplicando, só que estão com sinais diferentes, né? Então, é sempre aquele mesmo caso. E a gente sabe que isso é igual a 66. Só que eu já sei que o A é 8,5. Então, eu vou fazer 8,5 ao quadrado, que eu já fiz, né? Que vai ser 72,25. Então, fica assim. 8,5 ao quadrado menos Q ao quadrado igual a 66. Aí eu vou passar esse para cá e esse para cá. 8,5 ao quadrado dá 72,25. Como eu poderia fazer essa conta, né? Acho que você faz, né, a conta assim, 5 vezes 8, 42. Aí no segundo você põe o zero. Vou fazer, né, porque eu não sei, 8 vezes 8, 64. Com mais 4, 68. E aí você soma 5, 2, 12. E aqui, como são duas uma, duas, eu conto uma, duas e ponho aqui. É assim, acabei fazendo. Para relembrar, né? Porque às vezes a gente estuda tanta coisa difícil que a gente esquece de fazer. Pelo menos eu sou assim. A gente esquece o básico, né? Aí eu vou fazer aqui menos 66 igual a Q ao quadrado. Então, vai dar que Q ao quadrado é igual a 6,25. E 25 vezes 25 é 625. 2,5 vezes 2,5 é 6,25. Como eu poderia descobrir isso? Eu sei que 3 vezes 3 é 9, então não pode ser. E 2 vezes 2 é 4. Então, a resposta... Então, a raiz
dois números que multiplicado, né, dá 6 e 25. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9. Então, você percebe que passa. Então, e se eu tentar 2,5, que é uma coisa que está no meio, entre 3 e 2? E aí, se você for fazer a conta, você vai ver que realmente vai dar 6,25. E aí, então, a resposta, né, é que Q é igual a mais ou menos a raiz de 6,25, Q igual a 6,25. E agora que eu já descobri o A e o Q, é finalmente quando eu posso... Não, desculpa, errei. 2,5, perdão. Eu finalmente posso completar a minha PA e dar a resposta, né? Que tá falando para achar esses 4 números. Então, começa do 8,5. 8,5 com mais Q, que é mais 2,5, vai dar... Quanto que vai dar aqui? 11. Aí, 8,5 com mais 3 vezes 2,5. 3 vezes 2,5 é igual a 7,5. Né? Então, 8,5, 8 mais 7, 15. Meio mais meio, aqui é 16. Aqui é 8,5 menos 2,5, que é só o Q, né? Aí, deixa eu fazer aqui, que a gente descobriu. Quanto que eu falei? 8,5 menos 2,5. É muito estranho, eu não consigo fazer essas contas. 6 e 6, aí 8,5 menos 3 vezes Q. Então, 8,5 menos 7,5. 1. Então, os números são 1, 6, 11 e 16. Acaba que eu não usei o A, eu só usei ele como um auxílio, né? Mas ele não aparece na resposta final. Então, resposta final, a PA, né, é 1, 6, 11 e 16. Nossa, mas qual que é o R dessa PA? Que a gente acabou nem usando o R real. O R é sempre o dobro de Q, né? Então, se o Q é 2,5, que é esse pedacinho aqui, o Q é esse pedacinho, né? Que eu desenhei ali em cima. Tudo isso é o Q. Então, o dobro de Q é 5. Então, eu teria que colocar aqui 5, né? E faz sentido. Que é o dobro de 2,5. E faz sentido, porque o espaçamento entre as respostas é realmente 5. 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 5, 16. Então, o R é igual a 5. Mas não tá perguntando, né? Enfim. Mas eu acabei não usando o R, eu acabei usando o Q, que é a metade do R. Espero que tenha feito sentido. Na hora, se você precisar fazer algo assim no futuro, é muito mais você decorar isso aqui, né? Que você não teria que ficar chegando a esse pensamento toda vez. Então, você só lembra que quando tiver 4 termos, você faz assim. Não sei como que seu professor falou, mas você faz assim, para colocar cada um deles, né? Só para você não esquecer. Então, essa aqui seria tipo meio que uma formulinha e você lembra e não precisa ficar fazendo todas essas explicações que eu falei. Como acabou ficando meio longo, eu vou fazer então a 8, a 9 e a 10 em um outro vídeo, tá bom? E é isso.